Boa noite a todos. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. É maravilhoso estarmos na presença de Deus. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida nessa noite, assim como Ele tem feito em todos os cultos, assim como Ele tem feito em cada dia que você tem vindo à casa do Senhor, para buscar a face do Senhor, para adorá-lo, para declarar o teu amor por Ele. Irmãos, eu quero começar com o texto da Palavra de Deus que será ministrada nessa noite, que está na carta aos Gálatas, capítulo 6, do versículo 1 ao 10. Convido você que trouxe a palavra do Senhor a acompanhar a leitura comigo. Está escrito assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, outras versões diz, em algum pecado, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aleluia. Quantos precisam de um milagre do Senhor nessa noite? Quantos precisam de uma resposta do Senhor nessa noite? Glória a Deus. Quantos precisam de uma cura nessa noite? Quantos precisam que a família seja alcançada por Cristo Jesus nessa noite? Glória a Deus. Deixa eu falar algo para você. Deus tem tudo isso para fazer na tua vida. Deus tem provisão para todas essas áreas da tua vida. Deus tem provisão. A graça de Deus estabelece essa provisão para que você usufrua das bênçãos do Senhor, para que você receba os benefícios de Deus por toda a tua vida, por toda a tua caminhada com o Senhor. Amados, o tema dessa pregação é evitando que os domésticos se tornem selvagens e ferozes. Nós vamos entender o contexto para entender o porquê desse tema. E nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele está trazendo à igreja de Jesus Cristo na Galácia as últimas orientações. Porque o que aconteceu com essa igreja? Essa igreja, ela se desviou depressa do evangelho da graça de Cristo para outro evangelho. Na verdade, não era outro evangelho, mas sim líderes judeus, líderes religiosos que estavam trazendo inquietação e transtorno àquelas pessoas. Inquietação e transtorno àquela igreja, porque eles queriam fazer com que aquele povo, aquelas pessoas não judias, que não eram judeus, fazer com que eles se submetessem ao judaísmo, fazer com que eles se submetessem à prática da lei de Moisés, dos ritos e tudo mais. Tudo aquilo que Cristo já cumpriu. Tudo aquilo que Cristo já cumpriu através da sua morte na cruz. E é exatamente nessa carta aos Gálatas que o apóstolo Paulo é incisivo em relação a uma questão. Quanto a qualquer pessoa ou até mesmo um anjo do céu anunciar outro evangelho, que não seja o evangelho de Cristo,
que seja considerado anátema, que seja considerado amaldiçoado. Da parte do Espírito Santo, o Espírito Santo está dizendo ao povo de Deus, o Espírito Santo está dizendo às igrejas, toda pessoa que anunciar outro evangelho, além do evangelho de Cristo, seja considerado anátema, amaldiçoado, é o significado desta palavra. Então o apóstolo, nessas últimas instruções, através do Espírito de Deus, a essa igreja, ele começa dizendo no capítulo que lemos, se alguma pessoa for surpreendida em algum pecado, existe um tipo de comportamento que precisamos ter com tal pessoa. Um tipo de comportamento como igreja de Cristo, como pessoas que são cheias do amor de Deus, como pessoas que vivem o Evangelho de Jesus Cristo. Nós, como igreja de Jesus, precisamos ter um comportamento de encaminhar essa pessoa. Ou seja, levar essa pessoa de volta ao arrependimento do pecado e levá-la de volta para o caminho de Cristo. O comportamento de restaurar a comunhão com Deus dessa pessoa, o comportamento de restaurar a vida dessa pessoa. Agindo de que forma? Com brandura, com mansidão, com humildade. Com brandura, com mansidão, com humildade. Isso nos remete ao tipo de comportamento que Jesus tinha diante das pessoas. Um comportamento de Jesus de brandura, de mansidão, de humildade. Para com os que forem surpreendidos em algum pecado, a palavra diz, em algum pecado, entretanto, Paulo não está falando de pecados que envergonham publicamente a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é dessas questões. Pecados que envergonham publicamente a igreja do Senhor Jesus Cristo, pecados cometidos por líderes da igreja que expõem a igreja ao vexame, trazendo incredulidade na vida das pessoas, tem outra tratativa da parte do Senhor com esse tipo de pecado. Mas aqui nós não vamos falar desse tipo de pecado, nós vamos entrar em outras esferas de pecado aqui. E é preciso ter um comportamento específico. Por quê, amada igreja? Porque precisamos livrar essa pessoa da morte. O salário do pecado é a morte. Então, há uma necessidade da nossa parte, como filhos de Deus, há uma necessidade da nossa parte, como igreja do Senhor, de termos um comportamento para as pessoas que forem surpreendidas em algum pecado. Porque essa pessoa que for presa pelo pecado, ela vai ficar à mercê do inimigo. O diabo vai tentar de tudo para que essa pessoa permaneça no seu pecado e se afaste do Senhor. E afastada do Senhor, o inimigo vai arrebatar essa pessoa. O inimigo ele vai se apoderar dessa pessoa. E como diz, ele veio para matar, roubar e destruir. É isso que ele tem intenção de fazer com essa pessoa. Mas, amados, esse comportamento de levar de volta essa pessoa ao arrependimento do seu pecado, de levar de volta essa pessoa ao caminho de Cristo, de restaurar a comunhão com Deus dessa pessoa, de restaurar a vida dessa pessoa, agindo com brandura, com mansidão, com humildade, é um tipo de comportamento que está ligado a duas premissas. E aqui, só para os irmãos entenderem, premissa é um ponto ou ideia de que se parte para armar um raciocínio. Essas duas premissas, esses dois pontos, ou essas duas ideias de partida, que devem estabelecer o comportamento, de levar essa pessoa que pecou, de volta ao arrependimento dos seus pecados cometidos e levar essa pessoa de volta ao caminho de Cristo, de restaurar a comunhão dessa pessoa com Deus, de restaurar a vida dessa pessoa, agindo com brandura, com mansidão, com humildade, são, o primeiro, amados, o primeiro ponto de partida, se somos espirituais. No texto que lemos, o apóstolo disse, se somos espirituais.
Deixa eu falar algo para você. Quem é carnal não tem brandura, não consegue ser manso, não consegue ser humilde. Quem é carnal é julgador, é condenador. Quem é carnal, ele inclina-se para ser como Caim, matador dos irmãos. Quem é carnal, ele acaba matando o irmão. Mas quem é espiritual, diz a palavra do Senhor, que discerne bem a tudo. Quem é espiritual mede as coisas pela palavra de Deus. Quem é espiritual sabe que o mal está agindo na vida daquela pessoa que foi presa pelo pecado. Quem é espiritual entende as coisas do Espírito de Deus. Quem é espiritual morre para si, para que outros tenham vida. Quem é espiritual se sacrifica, irmãos. Quem é espiritual entende que há criancinhas, recém-nascidos na fé. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, do versículo 1 ao 3, está escrito: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, não andais segundo os homens? Amados, quem é espiritual entende qual que é o comportamento do crente carnal. Quem é espiritual entende que tem os recém-nascidos, as criancinhas, os meninos dentro da igreja, que ainda são carnais, ainda não se livraram das coisas deste mundo, ainda não se livraram das antigas práticas, e que o comportamento das criancinhas, dos meninos, são de criancinhas e meninos. Ou seja, recém-nascidos e criancinhas, os meninos são invejosos. O que isso quer dizer? Não apoia o crescimento do outro. Os meninos vivem em contendas. O que isso quer dizer? Vivem disputando coisas, vivem disputando posições, vivem em rixas, em desavenças, discussões, vivem brigando. As criancinhas, os meninos, que ainda não conseguem receber mais de Deus, que ainda precisam ser tratados com leite, eles vivem dissensões. O que isso significa? Eles acabam não concordando com a visão do seu líder. Eles acabam não concordando com a visão estabelecida. E vivem sempre em conflitos de ideias. Ainda precisam do leitinho espiritual. Não estão prontos para receber mais de Deus. Inclusive, porque não conseguem se submeter ao aprendizado. Porque o crescimento, irmãos, vem pelo aprendizado. Então, essas pessoas não conseguem receber mais de Deus. Elas não conseguem se submeter ao aprendizado. Entenda que se você aprende, ou melhor, se você não aprende, você não cresce. Se você aprende, você cresce. No reino de Deus, na vida com Deus. Na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 10, está escrito assim: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. O texto diz: à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Então, as criancinhas, os meninos, eles não conseguem se submeter ao aprendizado. E por não se submeter ao aprendizado, eles não se revestem de Deus. Eles não se revestem e não conseguem conhecer mais profundamente. Eles não conseguem ter uma revelação mais íntima, mais pessoal com o Senhor. Mas quem é espiritual já deixou de ser menino. Já deixou de ser criancinha. Quem é espiritual não é invejoso. Quem é espiritual sempre apoia o crescimento do outro. Quem é espiritual não é contencioso, não vive disputando coisas e posições,
não vive em rixas, em desavenças e discussões entre os irmãos. Quem é espiritual se submete à visão dos líderes, se submete à visão do seu pastor, porque entende que fora da visão é divisão. Aqueles que são espirituais estão sempre buscando ser renovados na nova natureza. Como é que é isso? A revelação da palavra vem. Então, o Espírito Santo me aponta: olha, Mateus, você precisa melhorar nisso. Você precisa corrigir-se nisso. Você precisa tirar isso da sua vida. E aí, qual que tem que ser a ação, a atitude do Mateus? Espírito Santo, eu vou me corrigir. Eu vou tirar isso da minha vida, porque o Senhor falou comigo. Porque o Senhor está me corrigindo. Ou seja, vai sendo renovado conforme a nova natureza, conforme a revelação do caráter de Deus, da santidade de Deus vai adentrando o teu entendimento. Quem é espiritual está buscando conhecer a Deus continuamente, para se tornar semelhante a Ele, para ter o mesmo caráter de Deus, para agir da mesma forma que Deus age, com amor, com bondade, com benignidade, com graça, com misericórdia. O segundo ponto de partida é que estamos sujeitos a cair nos mesmos pecados. Deixa eu falar algo para você. Ninguém é melhor do que alguém quando se trata de questões relativas às obras da carne. Quando se trata daquilo que a carne deseja praticar. Todos estão sujeitos a cair nas armadilhas do diabo se não vigiar e não orar. Todos. Todos nós aqui dentro. Todas as pessoas, todos os cristãos. Quando se trata de questões relativas às obras da carne, ninguém é melhor do que alguém. Porque todo aquele que não vigia e não ora, sempre cai em tentação. Todo aquele que não lê, ou melhor, que não ouve, que não lê, que não medita na palavra de Deus, não tem fé para vencer o mundo. E os argumentos do diabo. Todo aquele que não se enche do Espírito Santo, ele está fraco espiritualmente. E pode ser verdade, e é bem possível, que ele está morto espiritualmente. Porque está deitado no meio dos mortos, está deitado no mundo, tendo amizade com o mundo. E a palavra do Senhor disse que a nossa amizade com o mundo é inimizade com Deus. Se nós ficamos flertando com o mundo, com as coisas deste mundo, nós vamos nos tornando inimigos de Deus. Se cairmos, amados, em algum pecado, certamente vamos precisar de ajuda para voltar para o caminho. De ajuda para a restauração de Deus na nossa vida. Talvez se você começar a ter uma consciência nesse sentido, você vai tratar o teu irmão, você vai tratar o teu próximo de uma forma um pouco diferente. Talvez você vá olhar para ele e você vai falar: será que essa pessoa é a pessoa que pode me ajudar se eu falhar? Nós vamos precisar de alguém que trate de nós com brandura, com mansidão, com humildade. Da mesma forma que Jesus sempre tratou cada pessoa. Dessa forma, se você é uma pessoa espiritual, que cuida de você mesmo para não cair em tentação, então você é uma pessoa preparada, uma pessoa pronta para ajudar essa pessoa que pecou a voltar para o caminho, levar essa pessoa ao arrependimento do seu pecado, de restaurar a vida dessa pessoa, a comunhão com Deus, de restaurar a vida dela, agindo com brandura, com mansidão, com humildade. Na carta escrita por Tiago, capítulo 5, do versículo 19 ao 20, está escrito: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. É a obra de Deus. A obra de Deus, irmãos. A obra de Deus é trazer de volta
aquele que se desviou. A obra de Deus é você trazê-lo de volta para o caminho. É você entender que quando ele volta para o caminho e se arrepende, então você traz perdão para muitos pecados, através da tua vida. Se somos espirituais e se estamos olhando por nós mesmos para não cairmos em tentação, então temos condições de carregar a carga do outro. Muitas vezes, alguém do seu lado, talvez a pessoa que está sentada do seu lado agora, ela está carregando uma carga um tanto pesada. Ela está enfrentando situações difíceis, ela está passando por problemas que você já venceu, ela está passando por necessidades que você já não passa mais. Ela está carregando uma carga, ela está carregando um peso. E você venceu esses problemas e não passa mais necessidade porque você recebeu ajuda. Porque já carregaram as suas cargas com você. Porque já oraram, intercederam por você. Porque já te ensinaram e te ajudaram a crescer. Irmãos, eu posso abrir um parênteses aqui. Eu passei um momento, eu e minha esposa com a minha filha em janeiro de 2018, onde ela nasceu prematura, nasceu com 790 gramas, apenas 6 meses, e ali adentramos aquela UTI, ficamos 5 meses ali no hospital. Irmãos, como nós precisamos de ajuda e fomos ajudados. Como nós precisamos de intercessão e intercederam continuamente por nós. Fica até difícil eu querer fazer referência a qualquer pessoa, ou falar de qualquer um dos pastores que nos ajudou, nos auxiliou, mas como foi necessário. Era uma carga, irmãos, que não estávamos prontos para carregar. Era uma carga que não estávamos preparados para carregar. Uma carga de dificuldade, de aflição, de tribulação que nunca tínhamos enfrentado. Mas nós fomos ajudados. Fomos ajudados pelos irmãos, fomos ajudados pelos pastores, por amigos, por diversas pessoas. E hoje nós podemos testemunhar do milagre. Hoje nós podemos engrandecer a Deus porque Ele ouviu a oração do seu povo, porque Ele ouviu o nosso clamor. Mas por que eu estou falando isso? Porque era uma carga difícil de ser carregada, era uma carga pesada, e porque tivemos auxílio, tivemos pessoas intercedendo com nós, tivemos pessoas ali para falar assim, vai dar certo, Deus é contigo, você vai vencer em nome de Jesus. A circunstância mudou. Às vezes você só precisa virar para essa pessoa que está do seu lado, e olhar nos olhos dela e ser sincero e falar, olha, Deus é contigo, eu acredito que você vai vencer. Aleluia, glória a Deus, glórias ao Senhor. Isso é a atitude de quem é espiritual, que vira para o outro que está carregando uma carga e fala assim, espera aí, eu vou ajudar você a carregar essa carga, eu vou interceder com você, eu vou orar com você por essa situação, por essa causa, eu vou ensinar você, eu vou te ajudar a crescer nisso. Levar as cargas uns dos outros, amados, também inclui ajudar os necessitados em tempos de enfermidade, de aflições, de aperto financeiro. O tempo todo existe necessitados. O tempo todo existe necessitados no nosso meio. A palavra nos diz, no final do versículo 2 de Gálatas capítulo 6, Gálatas 6:2, e assim cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo, amada igreja? A lei de Cristo é amarmos uns aos outros como Jesus nos ama. A lei de Cristo é amarmos uns aos outros como Jesus nos ama. Então agora, você que conhece o amor de Jesus por você, começa a descobrir uma forma de refletir esse amor na vida dos outros, na vida do seu irmão. O que dizer dentro da sua casa, na vida da sua família. A lei de Cristo é amar uns aos outros como Jesus nos ama. Mas será que você não consegue ver a aflição do seu irmão? Você não consegue ver a dificuldade que ele está passando? Será que você não consegue mais abraçar as pessoas? Não pode gastar um pouquinho do seu tempo ajudando elas a crescerem?
E aqui no texto que lemos, que se pensarmos ser alguma coisa que não somos, estamos enganando a nós mesmos. Será que você está pensando ser alguma coisa que não é? Será que você pensa ser alguma coisa porque é um líder da igreja? Porque tem um cargo na igreja? Porque é um líder de casa de paz, um líder de célula? Porque é um diácono? Porque sobe no altar, ora, canta, toca, prega? Será que você está pensando ser alguma coisa porque exerce alguma função dentro da igreja? Entenda uma coisa, tudo isso que eu mencionei é importante, pertence à obra de Deus. Liderar, exercer cargos, funções, pertence à obra de Deus. Mas a motivação que está levando você a querer fazer isso, qual que é essa motivação? Porque se você estiver pensando ser alguma coisa só porque exerce alguma função na igreja, o Espírito Santo está dizendo para você, você está se enganando a você mesmo. Você está se enganando. Na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 3, está escrito: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Há uma medida de fé que Deus te concedeu. E você pode pegar essa medida de fé e trabalhar para que ela cresça. Entenda isso, Deus quer que você faça isso. Mas enquanto essa fé, essa medida de fé não cresceu, você não pode pensar que você é o que não é. Porque você entra no engano. Não é para você ter um conceito mais elevado ao seu respeito. Não é para você ter um conceito mais elevado do que o conceito que você deva ter. Porque muitas vezes, irmãos, o coração está preso no fazer e não no ser. Muitas vezes, a motivação está presa no fazer e não no ser. Ou seja, o fazer é maior do que você ser. E aí, você enfia os pés pelas mãos. E aí as coisas vão sair do controle. Porque, na verdade, o ser de Cristo tem que ser maior do que o fazer. E aí o fazer vai seguir o ser. O você ser de Cristo, o você ser do Senhor. Não é para você pensar que você é o que você não é, só porque você tem uma função, exerce um cargo. Entenda uma coisa, a tua motivação precisa ser servir. Eu quero compartilhar algo para vocês. Em um determinado momento, irmãos, eu vigio muito o meu coração. Eu aprendi essa prática, me ensinaram essa prática. Eu vigio o meu coração. Em um determinado momento, que começou a subir do meu coração, aquela coisa assim, que eu queria ser o que eu não era, que eu pensei ser o que eu não era. Quando eu estava pensando ser alguma coisa, o Espírito de Deus me trouxe um conceito muito claro a respeito disso. E é muito bom, irmãos, quando você está em comunhão com o Espírito Santo, e Ele fala com você, e você fala: ok, Espírito Santo, eu entendi, eu me submeto ao teu governo. Eu me submeto àquilo que o Senhor está me ensinando. E aí o Espírito Santo, Ele falou assim, você precisa considerar o que está em 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 27 ao 29. Então eu fui para lá, no contexto da Bíblia, e eu li. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 27 ao 29, está escrito: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Se eu sou escolhido por Deus para realizar a obra de Deus, para fazer qualquer coisa para Deus, para fazer qualquer obra para o Senhor,
é porque Deus aplicou na sua escolha os critérios dele. E você precisa entender que os critérios da escolha de Deus, Deus escolhe pessoas loucas, pessoas fracas, pessoas insignificantes e pessoas desprezíveis. Você é um escolhido de Deus? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Você é um escolhido de Deus, então aqui está o critério da escolha de Deus, para você fazer alguma coisa para Ele, para você fazer a obra de Deus, porque isso só é possível em Jesus, que para nós, amados, foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ou seja, Deus pega essas pessoas loucas, essas pessoas fracas, essas pessoas insignificantes, essas pessoas desprezíveis e submete elas à redenção que há em Jesus Cristo. E submete elas à santificação que há em Jesus Cristo. E submete essas pessoas à justiça que há em Jesus Cristo. E submete elas à sabedoria que há em Jesus Cristo. Só assim é possível você fazer algo para Deus. Então eu passei a considerar. E eu falei, Espírito Santo, eu entendi. O critério do Senhor é muito convincente. Eu entendi. Então, considere esse critério. Considere, para que em qualquer momento que tentar subir qualquer coisa ao teu coração, relacionado à vaidade, relacionado à soberba, ao orgulho, você se lembre por que você foi escolhido por Deus. Aleluia. Porque, amados, tudo é pela graça de Deus. Todas as coisas são possíveis por causa da graça de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 9 e 10. Está escrito, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. O apóstolo, ele reconheceu ser o menor de todos, porque ele perseguia a igreja, ele matava os cristãos, antes de se converter, antes de ter o encontro com Jesus. E aí, de repente, ele olha para todos os outros e se depara com uma questão. Nenhum dos outros fazia essas atrocidades que eu fazia. Nenhum dos outros fazia essas atrocidades que eu fazia. Então ele fala, ele estabelece, melhor dizendo, uma consciência de entender que pela gravidade daquilo que ele fazia, ele possa ser considerado o menor de todos. Mas calma, porque aí ele se lembra da graça de Deus. Ou seja, Deus pega esse louco, esse fraco, esse desprezível, esse insignificante, submete ele à sabedoria, à justiça, à santificação, à redenção que há em Cristo, tornando ele em um apóstolo, uma autoridade espiritual no reino de Deus. E dá ao apóstolo Paulo a revelação do evangelho aos gentios, esse evangelho que nós ouvimos em todos os cultos, esse evangelho aos gentios, àqueles que não são judeus, que não são nascidos judeus. Então ele recebe a revelação de todo esse evangelho, e ele se lembra da graça de Deus, ele reconhece que isso só foi possível pela graça de Deus. E ainda que por ter recebido a graça de Deus, aproveitou ao máximo e trabalhou mais do que todos. Ou seja, ele não perdeu tempo. O Senhor foi muito misericordioso comigo. A graça de Deus foi abundante comigo. Então ele falou, eu vou fazer mais. Eu vou trabalhar mais do que todos, porque eu não posso desperdiçar isso que Deus fez, esse favor que eu não merecia, e Deus me concedeu. Mas, ainda assim, amados, a dimensão é mais além. Então, o fato dele ter feito muitas coisas, o fato dele ter feito muito mais do que todos, tudo só foi possível por causa da graça de Deus que estava com ele. Se você é uma pessoa capaz de fazer mais,
Se você é uma pessoa que tem mais capacidade, mais dons, mais talentos, se você pode fazer mais do que alguém dentro do reino de Deus, dentro da igreja, é por causa da graça de Deus que está com você. Aleluia! Glória a Deus! É por causa da abundância dessa graça. Porque a palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu vou te dar uma dica. As pessoas que aproveitam mais a graça de Deus e buscam usar tudo que há da parte da graça de Deus, você pode ter certeza, são pessoas que viveram uma vida mundana, uma vida terrível. Isso é importante levar em consideração, porque a graça de Deus se fez abundante na vida dessa pessoa. Aleluia. Aí o que acontece também, amados? Muitas pessoas estão olhando para o trabalho que o outro está fazendo para o Senhor, do que para o seu próprio trabalho que deveria estar fazendo para o Senhor. E aí, porque a pessoa ela está olhando para o que o outro está fazendo para o Senhor, e não prestando atenção naquilo que ela deveria estar fazendo para o Senhor, ela não consegue encontrar realização, ela não consegue ter satisfação. Gálatas 6, do 4 ao 5, cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem, e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pelo próprio trabalho, pela própria conduta, algumas versões dizem. Se você prestar atenção naquilo que você está fazendo para o Senhor, então você terá satisfação de fazer bem. Você terá satisfação de ter feito bem feito. Ou seja, vai trazer realização pessoal para você. E você não vai precisar ficar se comparando com o que o outro está fazendo. Porque a palavra diz, cada um é responsável pelo trabalho que faz ao Senhor. Cada um é responsável pelo seu trabalho que faz ao Senhor. Cada um é responsável pela sua própria conduta. E aí eu digo para você, amados, não deixe a soberba te enganar. Porque se você está se comparando no que o outro está fazendo para o Senhor, a verdade é que você está querendo vanglória para si. Em Filipenses capítulo 2, do 3 ao 8 está escrito: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E aí? Será que pega aqui? Essa parte pega, né? Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Está disposto a se sacrificar? Está disposto a abrir mão de direitos? Hã? Porque não é você considerar mentalmente, é você praticar. É você considerar e praticar. É você olhar para o irmão que está do seu lado, e olhar para ele falando assim, olha, essa pessoa é um grande homem de Deus. Essa pessoa, ela tem a unção de Deus. O sangue de Jesus está sobre ela. Essa pessoa é amada por Deus. O texto continua dizendo, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Tudo que você for fazer para o Senhor ou para alguém, não faça para mostrar que você
é melhor ou superior a alguém. Porque quando você faz para mostrar que é melhor, que é maior, que é superior, isso é soberba. E você está buscando vanglória para si, se você faz as coisas para o Senhor dessa forma. Então faz a obra de Deus, considerando o outro superior a você. Faz com o coração de serviço e não de vaidade. Precisa existir esse sentimento, amados, dentro de nós. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus, sendo Deus, Ele não quis permanecer na sua posição superior. Antes, Ele se esvaziou. Está difícil esvaziar, irmãos? Está difícil esvaziar? Será que é porque está muito cheio? Quem dera fosse cheio do Espírito Santo. Está muito cheio de si, muito cheio de eu sou, eu faço, eu posso, eu tenho. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, Jesus dá um conselho para a igreja de Laodiceia. Jesus diz assim: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se, para se cobrir da sua vergonha e a sua nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Pode ter certeza que se você estivesse com a visão certa ao teu respeito, a tua posição no reino de Deus seria outra. Porque o próprio Deus, amados, Ele se encarrega de pôr você no lugar certo, quando a sua visão ao teu respeito está correta. O próprio Deus, Ele se encarrega de fazer isso. Mas, muitas pessoas, por não ter a visão correta ao seu respeito, a visão correta de si mesmo, porque está sempre olhando e comparando com o trabalho do outro, acabam ficando longe, elas acabam ficando sempre na posição inferior a que Deus tem para ela. Além de se esvaziar, amados, Jesus se humilhou. Aí eu digo para você, vai aprender a se humilhar, vai aprender a servir como Jesus, vai aprender a obedecer fazendo aquilo que você não quer fazer. Jesus fez isso. Jesus obedeceu fazendo aquilo que ele não queria fazer. É o mesmo sentimento, nós lemos aqui em Filipenses, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse sentimento nós precisamos ter. Jesus manteve a sua obediência até a morte. O homem Jesus, amados, por 3 vezes, ele orou pedindo a Deus que se houvesse outra forma de livrar, de resolver a situação do pecado do homem, que passasse aquele cálice da crucificação dele. 3 vezes, Jesus disse: Pai, afasta de mim esse cálice, mas antes seja feita a sua vontade e não a minha. Jesus se submeteu à vontade de Deus. Tem alguns cálices que é para nos aperfeiçoar. E você precisa dar muita atenção a isso. Quando você está num momento de conflito, de resistência em relação a alguma coisa, você precisa prestar atenção. Se aquilo não é para o teu aperfeiçoamento. E se submeter à vontade de Deus. Primeiramente entendendo a vontade de Deus. E se submeter à vontade de Deus. E sabe qual foi a recompensa da submissão de Jesus à vontade de Deus?
de obedecer, fazendo aquilo que ele não queria fazer. Hebreus capítulo 5, do 8 ao 9, está escrito: embora fosse filho, nós estamos falando do Filho de Deus, aquele que habitou no mundo sem pecado. O homem Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem, aquele que habitou no mundo sem pecado. Você duvida que ele era perfeito? Eu não duvido. Porque ele não foi corrompido pelo pecado. Mas esse Filho de Deus, esse homem Jesus, que habitou no mundo sem pecado, a Bíblia diz, embora ele fosse Filho de Deus, ele aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Aleluia. O plano da salvação, antes da fundação do mundo, já existia. Mas faltava consumar. E Jesus foi quem foi pessoalmente consumar, executar o plano, se tornando o autor da salvação eterna. Amados, a palavra de Deus nos diz que Jesus aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento e foi aperfeiçoado. É gostoso receber uma palavra do Senhor, uma profecia, uma palavra do altar, nos abençoando, mudando circunstâncias, situações da nossa vida. É maravilhoso. Eu tenho experiência com isso, eu acredito que você também tem. E é maravilhoso ver Deus realizando um milagre para você. É maravilhoso ver Deus mudando a circunstância, revertendo uma situação que você pensava só o Senhor mesmo para reverter. Só um milagre para mudar a minha história. É maravilhoso. Deus sempre vai fazer isso. Só que, irmãos, hoje eu vejo uma geração que corre da tribulação, que tem medo da tribulação, que tem medo de passar por aflição, e Jesus deixou claro que todos nós passaríamos por aflição. Eu falo num contexto geral, onde a palavra de Deus nos fala que o sofrimento aperfeiçoou Jesus. E aí nós nos deparamos com pessoas correndo da tribulação. Irmãos, eu quero encaminhar para o final aqui, agora que eu vi que eu estourei o tempo. Perdão, pastor. Eu estava focado aqui. E, irmãos, não se canse de fazer o bem. Gálatas capítulo 6, do 9 ao 10, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Irmãos, sabe quem se cansa de fazer o bem? É quem não tem espírito de servo. É quem está buscando apenas aquilo que é do seu interesse. São pessoas que se cansam de fazer o bem. O Espírito Santo está dizendo para nós como igreja, não é para nos cansarmos de fazer o bem, mas estão me desprezando, estão me difamando, estão me caluniando, estão me ignorando, estão me afrontando, só estão fazendo mal para mim. Não importa, você é filho de Deus, faça o bem, semeie o bem, promova quem te despreza, fale bem de quem te difama, de quem fala mal de você, não ignore quem te ignora. Aleluia, Jesus. Tenha uma postura diante da afronta, uma postura de segurança, uma postura de sabedoria, porque você tem a mente de Cristo. A palavra de Deus nos diz que nós temos a mente de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Tem colheita para você, tem colheita da parte do Senhor para você, tem recompensa para você, tem promoção no reino de Deus para você, porque você obedece à voz do Espírito Santo, porque você não se cansa de fazer o bem. E mais uma coisa, dá prioridade para os domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? São aqueles que receberam a Cristo, estão todos os dias, toda semana congregando conosco. Esses são os domésticos da fé. Irmãos, é rápido um doméstico se tornar selvagem e feroz. É isso mesmo. A pessoa, ela recebeu a Cristo, ela está congregando, ela está recebendo a palavra de Deus toda semana. Aí uma pessoa que ela julga que
é espiritual. Eu também, no meu entendimento, eu entendo que essa pessoa deveria ser um irmão com mais tempo de conversão, um diácono, um líder, um missionário, um evangelista, ou até mesmo um pastor da igreja. Não tem a capacidade de agir com brandura, com mansidão, com humildade quando essa pessoa peca, quando essa pessoa erra. Ou não é capaz de ajudar a carregar o fardo, a carga que ela está carregando. Olha só para si, só para os seus interesses, para a sua posição, para o seu cargo. Não é capaz de fazer o bem. Aí, o doméstico da fé, o da casa, ele vai falar assim, mas que raio de evangelho é esse que não estão vivendo? Aí acabou, irmãos. Os gadarenos pegam essa pessoa, transformam ela numa pessoa estúpida, bruta, insensível, julgadora. O diabo trabalha nessas questões. Os domésticos na fé sempre devem ser a prioridade, porque se não fizermos bem uns aos outros, como é que vamos fazer bem aos que estão lá fora? Como é que vão enxergar o amor de Cristo em nós, se não nos amarmos uns aos outros? Irmãos, para concluir, vamos seguir as recomendações do Senhor. Olhar para o pecador, levando ele de volta ao arrependimento do pecado. Levando ele de volta para o caminho a Cristo. Sabe, eu vejo uma desesperança, fala, nossa, aquela pessoa pecou, largou Jesus. E aí? Ninguém vai atrás? Ninguém vai trazê-lo de volta? Ninguém vai ajudá-lo a voltar do seu desvio? Vamos seguir a recomendação do Senhor de restaurar essa pessoa, a comunhão dessa pessoa com Deus, agindo com brandura, mansidão, humildade. Vamos ser espirituais e não carnais, entendendo que estamos sujeitos a cair nos mesmos pecados. Vamos carregar a carga um do outro, não pensar ao nosso respeito além do que convém, porque tudo é pela graça de Deus na nossa vida. E não nos cansarmos de fazer o bem e priorizar os domésticos da fé. Amém? Aleluia. Se coloque de pé, amados. Glória a Deus. Fecha o teu olho. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. E a Tua palavra diz que o Senhor corrige o filho a quem ama. Senhor, muito obrigado, porque essa palavra, Senhor, eu entendo que o Senhor nos chama para correção. Eu entendo que o Senhor quer que sejamos o Teu reflexo, Senhor, neste mundo. Que o Senhor quer que venhamos refletir a Tua glória, Pai, na nossa forma de pensar, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir, de se comportar. Então eu te peço, Espírito Santo, sela essa palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus, que a minha limitação, Senhor, não seja o que vem atrapalhar a aplicação personalizada do teu poder, Senhor, do entendimento na vida dessa pessoa, e ela receba mais revelação do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Renova-me, Senhor Jesus, já